Acorda à meio da noite, outra vez, com aquela vontade urgente de ir à casa de banho. Se isto lhe soa familiar, se a sua noite de sono é constantemente interrompida por estas idas e vindas, saiba que não está sozinho. Muitas pessoas com mais de 60 anos pensam que isto é apenas um sinal normal da idade. Uma pequena chatice com que temos de aprender a viver. Mas e se eu lhe dissesse que essas viagens noturnas podem ser mais do que um simples incômodo? E se fossem um sussurro, um aviso silencioso do seu corpo sobre algo muito mais importante, algo que muitos de nós ignoramos até ser tarde demais? A saúde dos nossos rins. A verdade dolorosa é que os rins muitas vezes sofrem em silêncio. Eles não se queixam com dores agudas, até que o problema já esteja muito avançado. Mas eles dão pequenos sinais, e acordar para urinar frequentemente durante a noite, uma condição chamada noctúria, é um dos mais precoces e comuns. Neste vídeo, não vamos falar de medicamentos complicados ou tratamentos assustadores. Em vez disso, vamos descobrir juntos 5 hábitos simples e mudanças na sua alimentação que pode começar a fazer hoje mesmo para apoiar a saúde dos seus rins, acalmar a sua bexiga durante a noite e, quem sabe, voltar a dormir uma noite inteira. Fique comigo até ao final, porque o último hábito que vou partilhar é algo que provavelmente nunca associou à saúde dos seus rins, e pode ser a peça que faltava no seu puzzle de bem-estar. Vamos então mergulhar no primeiro grande passo que podemos dar, e é algo tão fundamental que muitas vezes nem pensamos nisso. Gerir a forma como bebemos líquidos ao longo do dia, especialmente ao final da tarde e à noite. Parece demasiado simples para ser verdade, não é? Mas a verdade é que o timing é quase tão importante como a quantidade. Imagine os seus rins como trabalhadores incansáveis numa fábrica de filtragem. Durante o dia, eles trabalham a todo o vapor para processar tudo o que comemos e bebemos, filtrando o sangue e produzindo urina para eliminar os resíduos. Quando chega a noite, o nosso corpo entra naturalmente num modo de descanso e recuperação. A produção de uma hormona chamada hormona antidiurética aumenta, sinalizando aos rins para abrandarem a produção de urina, permitindo-nos dormir por longos períodos sem interrupções. No entanto, se bebermos um grande copo de água, um chá ou até uma sopa rica em caldo mesmo antes de ir para a cama, estamos essencialmente a dar uma ordem de trabalho extra aos nossos rins, precisamente quando eles deveriam estar a entrar no seu turno de descanso. Eles não têm escolha senão processar esses líquidos, enchendo a sua bexiga e forçando-o a acordar. Para pessoas cujos rins já não estão a funcionar a 100%, este efeito é ainda mais pronunciado. Os rins mais frágeis têm mais dificuldade em concentrar a urina, o que significa que produzem um volume maior de urina para a mesma quantidade de resíduos. Portanto, a solução não é deixar de beber água, de todo. A hidratação é absolutamente vital para a saúde renal. A chave é a estratégia. Tente concentrar a maior parte da sua ingestão de líquidos durante a manhã e o início da tarde. A partir das 6 ou 7 da tarde, comece a reduzir. Em vez de beber um copo cheio, beba pequenos golos apenas para matar a sede. E preste atenção às bebidas sorrateiras. Um chá de camomila para relaxar? Ótimo. Mas talvez o beba 1 hora ou 2 antes de se deitar, não mesmo ao pé da cama. E o álcool e a cafeína? São verdadeiros inimigos de uma noite de sono tranquila. Ambos são diuréticos, o que significa que fazem o seu corpo produzir mais urina. Um copo de vinho ao jantar ou um café depois da refeição podem parecer inofensivos, mas podem ser os culpados diretos pelas suas idas noturnas à casa de banho.
Tente evitar estas bebidas pelo menos 4 a 6 horas antes de dormir. Agora, passando dos líquidos para os sólidos, vamos falar de um pequeno cristal branco que está em quase tudo o que comemos e que pode ser um verdadeiro vilão para os nossos rins: o sal. Em Portugal, adoramos a nossa comida bem temperada. Pense no bacalhau, nos enchidos, no queijo da serra. São delícias, mas muitas vezes carregadas de sal. O problema é que o excesso de sódio faz com que o corpo retenha mais água para diluí-lo. Esta retenção de líquidos aumenta o volume de sangue no seu corpo, o que, por sua vez, aumenta a pressão arterial. E a tensão alta é um dos maiores inimigos dos rins. Imagine os seus rins cheios de minúsculos vasos sanguíneos que funcionam como filtros delicados. A pressão arterial elevada é como forçar água através desses filtros com uma mangueira de incêndio. Com o tempo, danifica-os, reduzindo a sua capacidade de filtrar o sangue eficazmente. Quando os rins estão danificados, não conseguem remover o excesso de sódio e fluidos do corpo, o que leva a ainda mais retenção de líquidos e a um ciclo vicioso de aumento da pressão arterial e danos renais. E como é que isto se relaciona com as idas noturnas à casa de banho? O corpo tenta livrar-se desse excesso de fluidos acumulado durante o dia quando nos deitamos. A posição deitada facilita o retorno dos fluidos que se acumularam nas pernas e tornozelos para a corrente sanguínea, que são depois enviados para os rins para serem processados. Resultado: uma bexiga cheia à meio da noite. Reduzir o sal não significa comer comida sem sabor. Significa ser mais inteligente com os temperos. Em vez de chegar logo ao saleiro, experimente usar e abusar de outras coisas maravilhosas que temos na nossa cozinha: alho, cebola, salsa, coentros, louro, pimentão doce, orégãos, um bom fio de azeite e umas gotas de limão ou vinagre podem transformar completamente um prato. Comece por ler os rótulos dos alimentos embalados. Ficará chocado com a quantidade de sal escondido em pão, bolachas, sopas de pacote e refeições pré-feitas. Ao cozinhar, tente não adicionar sal durante a confecção. Em vez disso, coloque um pouco no final, se sentir mesmo necessidade. O seu paladar vai se habituar em poucas semanas e começará a sentir o verdadeiro sabor dos alimentos. É uma pequena mudança com um impacto gigantesco, não só para os seus rins e para o seu sono, mas para a sua saúde cardiovascular em geral. Parte 3. Agora que já vimos como a gestão dos líquidos e a redução do sal podem acalmar as nossas noites, vamos abordar outro fator crucial que muitas vezes passa despercebido quando pensamos nos rins: o açúcar no sangue. Muitas pessoas associam o açúcar elevado apenas a diabetes, mas a verdade é que mesmo níveis de açúcar ligeiramente acima do normal, na chamada fase de pré-diabetes, já podem estar a causar estragos silenciosos nos delicados filtros dos seus rins. Pense nos seus rins como uma rede de pesca extremamente fina, desenhada para apanhar os resíduos no sangue e deixar passar as coisas boas, como as proteínas. Quando o nível de açúcar no sangue está constantemente alto, é como se o sangue se tornasse mais espesso e pegajoso, como um xarope. Este sangue açucarado força os rins a trabalhar horas extraordinárias para o filtrar. Este esforço excessivo, ano após ano, começa a danificar os pequenos vasos sanguíneos e os filtros renais, chamados glomérulos. Com o tempo, estes filtros começam a falhar. Eles tornam-se menos eficientes a remover os resíduos e, pior, começam a deixar escapar para a urina coisas que deviam ficar no corpo, como a proteína. A presença de proteína na urina é um dos primeiros sinais de doença renal diabética. E a ligação com a noctúria é dupla. Primeiro, quando o açúcar no sangue está alto,
o corpo tenta livrar-se do excesso de açúcar através da urina. Para fazer isso, ele puxa mais água dos tecidos, aumentando significativamente o volume de urina e a frequência com que precisa de ir à casa de banho, tanto de dia como de noite. Segundo, os próprios danos nos nervos causados pelo açúcar elevado podem afetar o controlo da bexiga, tornando-a mais sensível ou incapaz de se esvaziar completamente, o que também leva a idas mais frequentes. Controlar o açúcar no sangue não significa eliminar todos os prazeres da vida. Significa fazer escolhas mais inteligentes. Troque o pão branco, as massas e o arroz branco por versões integrais. O pão de centeio ou de mistura, tão típicos em Portugal, são excelentes opções. A fibra nestes alimentos ajuda a abrandar a absorção de açúcar, evitando picos de glicemia. Aumente o consumo de legumes, leguminosas como o grão de bico, o feijão e as lentilhas, e frutas com baixo índice glicêmico como os frutos vermelhos, as maçãs e as peras. Reduza drasticamente o consumo de bebidas açucaradas, bolos, bolachas e doces. Muitas vezes, o maior inimigo é o açúcar escondido. Um iogurte de aromas pode ter tanto açúcar como um refrigerante. Aprenda a ler os rótulos e opte por alimentos na sua forma mais natural. E não se esqueça da canela. Vários estudos sugerem que a canela pode ajudar a melhorar a sensibilidade à insulina e a baixar os níveis de açúcar no sangue. Polvilhar um pouco no seu iogurte natural, na fruta ou no café, pode ser uma forma deliciosa de dar uma ajuda extra ao seu corpo. A seguir a esta conversa sobre o que evitar, vamos focar-nos no que devemos adicionar ao nosso prato. Existem alimentos que são verdadeiros super-heróis para os nossos rins. E a boa notícia é que muitos deles fazem parte da nossa maravilhosa dieta mediterrânica. Comecemos pelo azeite, o nosso ouro líquido. O azeite virgem extra é rico em gorduras monoinsaturadas e antioxidantes, que tem um poderoso efeito anti-inflamatório. A inflamação crônica é uma das causas subjacentes a muitas doenças, incluindo a doença renal. Ao reduzir a inflamação no corpo, o azeite ajuda a proteger os delicados tecidos dos rins do estresse oxidativo e dos danos. Use o azeite para temperar saladas, para saltear legumes ou simplesmente para regar uma fatia de pão de boa qualidade. É uma troca simples e deliciosa por outras gorduras menos saudáveis, como a manteiga ou as margarinas. Outro tesouro da nossa cozinha é o alho. O alho é muito mais do que um simples tempero. Contém um composto chamado alicina, que tem propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e antibacterianas. Ajuda a baixar a tensão arterial e o colesterol, dois fatores de risco importantes para a doença renal. Além disso, por ter um sabor tão intenso e delicioso, é o substituto perfeito para o sal. Usar mais alho, tanto fresco como em pó, é uma das formas mais fáceis de reduzir o sódio sem sacrificar o sabor. E que tal falarmos dos peixes, especialmente os peixes gordos como a sardinha, a cavala e o salmão? Eles são ricos em ácidos gordos ômega 3, que são fantásticos para combater a inflamação em todo o corpo, incluindo nos rins. Os ômega 3 também podem ajudar a baixar a tensão arterial e os triglicerídeos, protegendo ainda mais a sua saúde cardiovascular e renal. Tentar comer peixe gordo 2 a 3 vezes por semana pode fazer uma grande diferença. Uma sardinha assada na brasa com uma salada de pimentos é não só uma refeição tradicional e deliciosa, mas também um verdadeiro medicamento para os seus rins. Por fim, não nos podemos esquecer dos vegetais de folha verde escura, como os espinafres, os grelos e a couve galega. São fontes riquíssimas de vitaminas, minerais e antioxidantes que ajudam a proteger as células de danos. No entanto, uma nota importante.
Se já tem uma doença renal diagnosticada, alguns destes alimentos, como os espinafres e as batatas, podem ser ricos em potássio ou oxalatos, que podem precisar de ser limitados. Por isso é sempre fundamental falar com o seu médico ou um nutricionista para adaptar a dieta às suas necessidades específicas. Parte 4. Chegamos agora ao nosso último ponto, aquele que eu prometi que o poderia surpreender. Já falamos sobre o que bebemos, o que comemos, mas e o que fazemos com o nosso corpo? Falo de movimento, mais especificamente de um hábito simples e acessível a quase todos: caminhar. Pode estar a pensar: o que é que uma caminhada tem a ver com os meus rins ou com as minhas idas à casa de banho à noite? A ligação é muito mais profunda do que parece. Quando caminhamos, especialmente a um ritmo moderado em que o coração começa a bater um pouco mais depressa, estamos a melhorar a circulação sanguínea em todo o nosso corpo. Isto inclui o fluxo de sangue para os rins. Um melhor fluxo sanguíneo significa que os rins recebem mais oxigênio e nutrientes, o que os ajuda a funcionar de forma mais eficiente. Além disso, a atividade física regular é uma das melhores ferramentas que temos para controlar a tensão arterial e os níveis de açúcar no sangue, os dois maiores fatores de risco para a doença renal que já discutimos. Ao manter estes dois fatores sob controlo, estamos a tirar uma enorme pressão de cima dos nossos rins, protegendo-os a longo prazo. Mas há mais. Lembra-se de quando falamos sobre a acumulação de fluidos nas pernas e tornozelos durante o dia, que depois regressam à corrente sanguínea quando nos deitamos? O exercício físico, em particular caminhar, ajuda a combater esta retenção de líquidos. A contração dos músculos das pernas durante a caminhada funciona como uma bomba, ajudando a empurrar o fluido de volta para a circulação para que possa ser processado pelos rins durante o dia, e não no meio da noite. Uma caminhada de 30 minutos depois do almoço, ou ao final da tarde, pode ser incrivelmente eficaz para reduzir o inchaço e, consequentemente, a necessidade de urinar durante a noite. Não precisa de ser uma maratona. Comece devagar. Dê uma volta ao quarteirão, depois 2. O importante é a consistência. Encontre um amigo para caminhar consigo, ouça um podcast ou simplesmente desfrute dos sons da natureza. Transforme este momento num ritual de cuidado pessoal, um tempo para si e para a sua saúde. É uma ferramenta poderosa que está, literalmente, à sua porta. Como vimos ao longo deste nosso tempo juntos, combater as idas noturnas à casa de banho e proteger os nossos rins não se resume a uma única solução mágica. É uma sinfonia de pequenas ações diárias. É a decisão consciente de beber o seu último copo de água um pouco mais cedo. É a escolha de temperar a sua comida com ervas aromáticas em vez de sal. É preferir um prato de peixe grelhado com legumes a uma refeição processada. É dar ao seu corpo o movimento de que ele precisa, através de uma simples caminhada. Cada uma destas escolhas é um voto a favor da sua saúde, um passo em direção a noites mais tranquilas e a um futuro mais saudável. Lembre-se, o seu corpo está sempre a comunicar consigo. Aquelas idas à casa de banho à noite não são uma maldição da idade. São um pedido de ajuda, um convite para olhar com mais atenção para os seus hábitos e para a saúde dos seus rins. Não é tarde demais para começar. Pequenas mudanças feitas de forma consistente podem levar a grandes resultados. Seja paciente e bondoso consigo mesmo neste processo. Celebre cada pequena vitória, seja uma noite em que só se levantou uma vez ou a descoberta de um novo tempero delicioso que o fez esquecer o saleiro. A sua saúde está nas suas mãos. E agora, eu adoraria ouvir a sua história. Alguma destas dicas ressoou consigo?
Já experimentou alguma destas estratégias? Qual é o seu maior desafio quando se trata de ter uma noite de sono ininterrupta? Partilhe as suas experiências nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar e ajudar outra pessoa que esteja a passar pelo mesmo. E se achou este vídeo útil e informativo, por favor, deixe um gosto. Isso ajuda o YouTube a mostrar este vídeo a mais pessoas que possam precisar de o ver. E não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar o sininho das notificações, para não perder os próximos vídeos que preparamos com muito carinho a pensar no seu bem-estar. Obrigado por me ter acompanhado nesta jornada. Lembre-se sempre, cuidar de si não é um custo, é o melhor investimento que pode fazer. Viva a sua vida ao máximo, com saúde e alegria em todas as idades. Até a próxima!